uma discussão maior, tem os altos e tem os ventos, Sim. certo? E tem os ventos políticos, e tem as influências que esse julgamento, inescapáveis a esse julgamento. Por que eu digo inescapáveis? Porque me parece que, por exemplo, quando ele decide estar ali no primeiro dia do julgamento da turma, se vai acatar ou não a denúncia. Isso tem recados políticos embutidos ali. Quando o ministro Alexandre de Moraes, então, decide apresentar aquele vídeo ao público e às defesas e aos colegas de turma, tem recados políticos ali. A entrevista do Bolsonaro, idem. E por aí vai. O senhor que estuda muito, já estudou muito e sempre se manifestou muito, por exemplo, sobre a Lava Jato e sobre a influência da opinião pública na correspondente italiana, que é das mãos limpas. Eu queria trazer um pouco esse elemento para cá, porque a sua crítica ao Supremo, ela me parece muito legítima, e ao Alexandre de Moraes em particular, mas tem um corpo de juristas e de analistas e de comentaristas políticos exaltando o poder didático que esse julgamento pode ter. Da discussão sobre a democracia, sobre o perigo que a democracia correu. Então, quando a Marilis fala, poxa, o Bolsonaro dá uma entrevista de 1 hora, só tentando se eximir do tipo criminal, mas não fala 1 minuto sobre a ameaça à democracia, sobre o que era o melhor para o país, nada disso. Como é que o senhor enxerga essa correlação de forças e o tanto que o Supremo deveria se blindar ou não desse papel de didatismo desse julgamento? Olha, isso é muito bom que você coloca. E me abre uma grande oportunidade para colocar aqui o dedo numa ferida. Veja bem, quando se foi, aqui em São Paulo, onde a gente está, por isso que eu estou dando o exemplo daqui, quando se foi ao Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito de Tradições Democráticas, quando se foi para lá, e eu conheço bem porque eu sou de lá, eu sou formado por lá, e peguei toda a ditadura militar lá, eu sei bem como é que aquele espírito de liberdade, de democracia, de Estado de Direito, quando se foi para lá, quem foi? Foram pessoas em defesa da democracia do Estado Democrático de Direito. Tá? O senhor está falando daquele momento pré-eleição de 2022, em que houve uma assinatura de uma carta, não é isso? Exatamente. Perfeito. A carta que se lembrou o professor Goffredo da Silva Telles, mas ali foi um movimento e se pegou o gancho, e o Lula pegou esse gancho e pegou todo o eleitorado. Todo o eleitorado progressista democrático. Todo. E se não tivesse pego esse grupo, a eleição ele iria perder. Sim. Tanto é que no dia da proclamação do resultado, ele lembrou disso. Ele lembrou disso. Ora, então, tudo é em defesa do Estado Democrático de Direito. Tudo. Então, o Supremo não pode abrir brecha. O Supremo que se apresentou erradamente como, não estou dizendo que não foi, erradamente como o grande defensor, Gilmar Mendes fala, o ministro Barroso, o civilizador, aquele que diz que o objetivo do Supremo é civilizar, e não é. Bom, o civilizador, todos eles, o Alexandre de Moraes, vestiram o figurino, se colocaram em panos de defensores da democracia. A razão deles é que não teve golpe. Ora, então, eles pensam assim, mas eles têm que pensar que eles têm que atuar dentro do Estado de Direito. O Estado de Direito é o Estado de leis. É o que prevê as leis. Ora,
como vai atuar dentro de um Estado de Direito abrindo brechas? Alexandre de Moraes, você acabou de falar do filme. Lendo textos, e os analistas, que não são juristas e fazem as análises, acharam tudo muito didático. Eu também achei. A pergunta é, num Estado de Direito, se pode fazer isso num momento em que se não se examina o mérito? Quem é culpado, quem é inocente, se deve se absolver ou condenar? Não, só se analisa ali se a porta vai ser aberta, se o sinal vai ser dado, vai ser o verde. Não se pode antecipar, pré-julgar. É didático? É. Mas e quem vê aquilo como um pré-julgamento? Mas então eu quero insistir um pouquinho nesse ponto, que eu acho ele muito importante. Porque eu assisti ao julgamento, como quase todos que nos assistem aqui, somos todos junkies de julgamento do Supremo, né? E que eu me lembre, ele exibiu aquele vídeo no contexto de tentar defender que havia materialidade. Não é isso? Então, tentando... Eu não sou jurista... Flávia, mas quem tem que defender é o procurador, não é ele. Não, mas para aceitar o argumento, da materialidade. Ele trouxe uma prova, a materialidade está aqui também. Isso é matéria da acusação. A acusação que apresentou a denúncia é que tem que mostrar a prova da materialidade. E mostrou. Isso foi um extra. Isso. Então, isso foi um extra. Exatamente, é daí que eu ia chegar. Então, é como se ele tivesse feito um grifo ali na hora de colher a denúncia. Ele falou assim, não, tanto tem prova que eu vou mostrar. E é isso que o senhor está questionando, não é isso? Exatamente isso. Que o senhor acha que... A postura de um juiz é imparcial. Eu costumo... Eu não gosto de falar de eu, mas então... Porque eu li nos livros, tá? Isso aqui não é coisa minha. Eu li nos livros e transmito o seguinte, já fazendo adequação de linguagem para aluno. O juiz, num caso desse de recebimento de denúncia, no caso exatamente do Bolsonaro, tem que sair dali, Flávia, sabe como? Com cara de paisagem. Cara de paisagem. O telespectador tem que olhar, Luísa, Elisa, tem que olhar e falar, pô, o que esse cara vai decidir? Aspas. Cara de paisagem. O Moraes saiu com cara de paisagem ou com cara de tá escrito na testa dele, tá condenado? Ou o outro que não estava lá, e agora, mané? Não pode. Nós estamos no Estado de Direito. Nós vencemos. A democracia venceu. E venceu graças àqueles que lutaram por ela, acreditaram no voto e afastaram o Bolsonaro. Agora, essa história de que o Supremo, graças ao Supremo, em primeiro lugar, todo mundo tem conhecimento e lê o Camões, né? O Camões diz lá, falando Lusíadas, o que ele disse? Elogio em boca própria é vitupério. O ministro Gilmar Mendes sabe disso? Elogio em boca própria é injúria grave. É injúria grave. Como é que o Supremo sai? Graças a nós, a democracia está aí. Quem é bobo? Não sabe. Mas quem não é bobo sabe que aquele que está lá nos Estados Unidos, o Bolsonaro, que está entregando o Brasil, é entreguista, Eduardo, né? O Eduardo, isso. Eduardo, o número 3. O número 3 disse que basta um cabo, tá? E 2 soldados. Acho que era isso. O que ele quis dizer é que basta a força. Ora, e pouca força. E pouca força. Pouca força. O Supremo, os ministros lá vamos dizer assim, se a gente pegar as estações do ano, nenhum lá está no verão. O pessoal está entre o outono e o inverno, né? Quer dizer, tem gente lá de cabeça branca, lá, a maioria de velhinhos. Fora a caneta,
O que eles têm lá para resistir aos cabos e soldados? Nada, nada. Se aquele comandante de força do Exército e aquele da Aeronáutica, não estou falando do traidor da Marinha, que inclusive está denunciado. Sim. Se aqueles dois resolvessem botar força ali, e aí? Qual é o ministro? Iam sair no braço? Ou falar, não, eu estou aqui escrevendo que não pode, tá? Imagina a resposta que ele iria receber.